Gente, hoje o nosso convidado é baiano mesmo, poeta baiano, locutor de Tiquim, é isso mesmo? Do Tiquim. Do Tiquim. Conta pra gente desse nome, desse personagem. Fran, é um prazer imenso, obrigado pelo convite, é um prazer imenso, tendo a oportunidade de a gente conhecer a Fran, né, pessoalmente, é uma alegria. A honra nossa. Fabiana, é um prazer te conhecer, Prazer, cara. Pessoal da produção aí, um abraço, e você que está curtindo a programação aí, obrigado pelo carinho. Pois é, poeta baiano, locutor do Tiquim, surgiu em Anápolis, Goiás, o Tiquim, olha só que legal, hein? Olha que Poeta bom. baiano já veio de Lagedão, Bahia, com o nome Poeta Baiano, porque lá na escola eu comecei a fazer versos, sabe aqueles versinhos? Sim. Era muito quietinho no meu canto, também não tinha, a beleza também não ajudava muito, né? Imagina. Aí eu falei, o que eu vou fazer para me cativar as meninas? Aí comecei a escrever versos, comecei a ler, aí descobri que tinha um dom para escrever versos, poemas, e aí os professores, diretores começaram a me convidar para se apresentar. E quando eu descia do palco, o pessoal falava, tu é poeta, é o Castro Alves, Castro Alves, o Vinícius de Moraes. Aí eu fui ler e pesquisar o que significava isso. Descobri que era um poeta. Aí o que aconteceu? Coloquei poeta baiano. Eu falei, se eu sair de fora daqui da Bahia, para Minas e para Goiás, qual outro lugar? O pessoal perguntava, onde é que você é? Aí o nome já diz tudo, poeta baiano. Sim. Em Anápolis, Goiás, eu conheci os Feras do Baile, que estavam um sucesso naquela época com a música Tiquim de um, Tiquim de outro, quem é o pai desse garoto? E eu tinha uma programação lá em Anápolis, né? E aí eles falaram, não, toca a nossa música lá no seu programa, que a gente vai dar um apoio para você e tal. E aí eu comecei a tocar a música, realmente a música, o pessoal começou a me chamar de Tiquim. Ouvi seu programa ontem, Tiquim, a música legal dos Feras do Baile. Foi aí então que surgiu poeta baiano, locutor do Tiquim. Você hoje é locutor, apresentador e você apresenta também clipes musicais, artistas de qualquer segmento? Qualquer segmento que me convidar aí, pode chamar que eu apresento. Aí o que acontece? O poeta baiano, ele é um apresentador de shows, né? Certo. Eu me especializei nas casas de shows de Brasília, porque quando eu cheguei aqui no Distrito Federal, eu vi que aqui não tinha, assim, um segmento nessa área, um apresentador de show ali nas casas de shows. Então, o que acontece? Eu falei, não, eu moro em Ceilândia, eu vou pegar e vou levar a proposta para o empresário numa casa de show em Ceilândia, que eu posso falar o nome da casa de show aqui? Por favor. Que é o Telebar, né? Foi onde começou toda a minha história, o Telebar. Telebar ainda lá na existe na Ceilândia, Ceilândia? né? Ainda Isso, tem o Telebar lá. Tem É o da Telebar. delegacia ali, Exatamente isso, Telebar. E aí levei a minha proposta para o Tinanã, que Deus a tenha num bom lugar, né? Me ajudou muito o Tinanã. E levei a minha proposta para ele. Ele falou assim, poeta, você está em rádio, né? Aqui. Eu falei, tô. Vou ouvir a sua programação em rádio e você vem aqui para a gente fazer um teste com apresentação e tal. E foi aí que surgiu esta oportunidade de eu estar apresentando em casa de shows, que eu, no Telebar, o Tinanã gostou, toda a produção, os músicos, porque os músicos só chegavam, ligava os instrumentos, fazia ali tipo uma aberturazinha ali por eles mesmos e já entrava. Você fazia a abertura do show. Aí eu já, o que acontece? Mas geralmente, antes eu pedia a banda, eu chegava na banda e falava, eu sou o apresentador da casa, se você se sentir à vontade que eu te apresento, será um prazer para mim, entendeu? Não, poeta, pode apresentar. Aí foi aí que surgiu esse apresentador de shows. Entendi. E bate-papo com os artistas, eu agradeço a ter uma menina lá da minha cidade, que eu não vou dizer o nome dela por questão de ética, mas eu coloquei uma foto, naquela época era Orkut ainda. Orkut. No Orkut, e ela mandou uma mensagem embaixo, ela colocou assim, isso é montagem. Ela falou, isso é montagem. Eu com um artista famoso. Foi até o Alexandre Pires na época. Ai, que bom. O trabalho que eu fiz com ele aqui no Distrito Federal. E aí, isso é montagem. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Quando eu tiver com o artista, eu vou entrevistar ele, vou fazer o vídeo, vou entrevistar, colocar nas redes sociais, que agora eu quero ver falar que é montagem. Então, impulsionou eu para estar esse lado de bate-papo com os artistas no camarim e tal, e tá correndo atrás. Quais artistas famosos que você já entrevistou? Eu tive a oportunidade de bater papo com
com Gini Geno. Vamos começar pelo Alexandre, que é o maior. O Alexandre, eu tirei só a foto. Ah, tirou sua foto, porque tá o certo. Alexandre foi no começo, eu não tinha celular. Ah, naquela época bem, né? Isso, Tá eu certo. cheguei aqui para Ceilândia, na Ceilândia teve uma época que eu cheguei a cair na calçada aqui também, em Ceilândia. Foi um momento difícil para mim. E era um momento que até um canal de TV aqui de Brasília, não sei se eu posso falar o nome do canal de Pode, TV. por favor. O Henrique Chaves, o Balanço Geral, até me entrevistou, contou um pouquinho da minha história no Balanço Geral, que foi a época que eu estava passando bem necessidade, Difícil. bem difícil mesmo. O começo tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Tudo é difícil. E aí o Alexandre Pires aí fazer um evento e eu sempre faço assim, eu sempre entro em contato com quem está organizando, para ver se eu consigo mostrar o meu trabalho e a pessoa dá uma oportunidade de eu chegar ali e me coloca à disposição também, né? Porque a gente sempre tem que estar sendo ajudado, mas ajudando também, né? Claro. Coloca à disposição. Mas os outros artistas, eu quero até agradecer o Enio. Muito obrigado, Enio. Você deu um apoio legal para mim. O Enio é do Brisa Taurotel e ele foi gerente do Brisa em Ceilândia. O Brisa Taurotel, aquele hotel na Ceilândia, não é? Isso, aquele bem lá. no meio da avenida, né? Isso. É um hotel bacana. Eu estava apresentando o cantor Pablo do Arrocha. Ele é ótimo. Teve uma festa de arraiá em Ceilândia. Sardinha Produções e Eventos, um dos maiores produtores de shows aqui em Brasília, o Sardinha. Quero agradecer por tudo que o Sardinha fez pelo Poeta. E aí eu conheci o Enio. O Enio estava lá e o Enio chegou de mim e falou assim: Poeta, manda um alô pro Brisa Taurotel aí, que manda um alô que eu tô aqui curtindo aqui. E eu falei: rapaz, você é do Brisa? Aí vem na minha mente, o Brisa é onde ficam as celebridades. Bateu na minha mente na hora. Aí eu falei: rapaz, eu quero conversar com você. Vou apresentar o show lá do Pablo, mas eu quero conversar contigo. Apresentei o show do Pablo, né? E aí conversei com ele. Não, Enio, eu gosto de fazer entrevista com artista, eu sou apaixonado por isso e tal. E vamos fazer uma parceria? Eu divulgo seu Brisa aí, você, quando o artista for hospedar, você bate o fio para mim e fala: Poeta, hoje chega fulano. E ele continua lá no Brisa? Ele tá no Brisa, eu não sei qual é o endereço, mas ele não tá em Ceilândia. Ele mudou de Ceilândia, foi para outro Brisa Taurotel. Ah, entendi. Infelizmente, eu não peguei o endereço com ele do outro. Entendi. Mas, com certeza, ele vai estar assistindo e obrigado, viu, Enio, pelo carinho. Aí, o que acontece? Aí, Joelma, Rio Negro, Gini Geno, Zé Felipe, Felipe Araújo, e foi os artistas, Muito Tato do Fala massa. Mansa, e a galera foi chegando, a galera pode procurar aí no YouTube, Facebook, Instagram, Poeta Baiano, que vai encontrar lá. Então, assim, e esses artistas que vieram aí... Foram sempre receptivos com você? Então, humilde, o Zé Felipe, então, o Zé Felipe... Se quiser é uma graça, né? O Zé Felipe, e eu sempre... com o celular. Mas é filho do Leonardo, né? Aí tinha que ser gente boa pra filho do caramba. Leonardo, né? Ele perguntou para mim, ele falou assim: você tá lá, você é comedor de farinha, né? Baiano, comedor de farinha, brincou comigo e tudo. O Felipe Araújo, o bate-papo meu foi depois que a gente perdeu o saudoso Cristiano, Araújo, né? Maravilhoso. O seu João Reis é aquela pessoa maravilhosa, calma, que você vê na televisão, é aquela calma dele. Eu conversei com ele. Me disseram que o Pablo também é um artista super gente boa, humilde pra caramba. Eu não conheço também ele. O Pablo me recebeu super bem no camarim, aquela humildade, né? Teve o aniversário da nossa cidade no mês de julho, em Lajedão, Bahia, minha terra natal. Quem cantou lá? O Pablo cantou lá. Parabéns mesmo. E o Pablo tá, Fabiano, eu vi, ele tá numa fase bem bacana. Além de ser um grande artista, ele era mais gordinho e tá todo malhadão assim. Acho que ele tá igual você na academia, 24 horas. O Pablo, ele começou aonde? A raiz dele? Eu acho que ele é baiano. Baiano, né? Ele tem um público bom em Brasília, hein? Tem. Tem um público bom em Brasília. Ele tem um público bom no Brasil inteiro. O Telebar ainda tá agitado ainda daquele jeito. Me lembro, cara, do brasileiro, daquela fase. Você falando no Telebar, eu vou contar a minha história, o meu começo com o Telebar. Eu tinha, como a Fran perguntou no começo, como surgiu tudo, eu tinha um grande sonho de ser apresentador de shows. Em Anápolis, as oportunidades não vinham. Eu chegava em estúdio para gravar a voz, eu ficava sentado lá no sofá e quando terminava tudo, o cara falava: cara,
Esqueci de você, ó. É porque, sabe o que foi? Você não foi para Anápolis nessa época que eu fui, dessa atual gestão do Roberto Naves. Olha aí, Ele é o que prefeito benção, do hein? Brasil. E aí o que acontece? Eu saía chorando. Eu saía chorando e falava assim, só porque eu não tenho dinheiro, só porque eu não sou conhecido, não me dão uma oportunidade, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir. E aí o que acontece? Eu comecei a namorar uma menina lá em Anápolis. Assim. E aí teve um almoço na casa dela e eu conheci o irmão dela, que era caminhoneiro e fazia entrega por Ceilândia. Distrito Federal, em torno, né? Poeta, se você for para Ceilândia, você vai se dar bem. Falou, né? O irmão da Thaís falou. E aí eu falei assim, rapaz, eu quero ir. Ele falou, amanhã cedo eu tô indo para lá fazer entrega. Eu falei, então amanhã cedo eu vou contigo. Fui. Cheguei aqui, já arrumei o primeiro emprego, logo no primeiro dia em loja, fazendo propaganda. Seu Pedro, obrigado pelo carinho, foi o que deu o primeiro emprego para mim. Né? O seu Pedro da Rede Modelo, um abração. Sempre vou lá tomar um café, mas seu Pedro, a gente vinha contando história de quando eu cheguei aqui. E aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu vi aquela agitação, né? Porque Brasília é agitado, né? Distrito Federal é agitado. Bem, principalmente na época do ano 2000. Aqui era... E aí o que acontece? Eu falei, rapaz, eu preciso cair nas casas de shows. Aí um amigo falou assim, não, procura o Tinanã que ele te dá uma oportunidade. Mas aí o Tinanã você só encontrava ele na terça-feira à tarde. E aí eu ia na casa do show, não, deixa eu entrar aí e tal, que eu quero falar com o cantor, mandar um alô. A casa do show era aquela lá? O Telebar. E aí o segurança, não tem como entrar não, só pagando. Sempre no começo é assim. E aí, às vezes que alguém pagava para mim, que eu entrava, eu pedia a gerente, na época que era a Valéria, falava, não, deixa eu, me dá a oportunidade, ela não me conhecia, não sabia quem eu era também, me dá a oportunidade de falar lá no palco e tal. Aí ela falava, não tem como, porque a gente não trabalha com locutor assim e tal, com apresentador, geralmente eles não tinham costume, e também não conhecia a minha voz, não conhecia o profissionalismo, né? Aí eu lá em casa, aí eu ouvindo a rádio, o Esteve, que também Deus já levou, o Esteve falando assim, Continental FM, você que queira comprar o seu programa, fazer a sua programação e tal, compre um programa na rádio, você é locutor, quer mostrar o seu trabalho, o seu talento, compre, entre em contato comigo. Aí veio a ideia na minha mente, a minha jogada de marketing. Fui lá, conversei com o Esteve, comprei o programa, corri atrás de apoios, de patrocínio. Cheguei no Tinanã na terça-feira e falei, Tinanã, estou com um programa de rádio na Continental FM e aí eu queria que você ouvisse o meu programa. Eu vou divulgar toda a programação da sua casa lá no programa. Divulga que eu pago você, se eu gostar da programação e der retorno, eu pago você. Aí eu, beleza, divulguei. Quando foi na outra semana, terça-feira, me encontrei. Fui encontrar com ele. Aí eu chego lá, ele, poeta baiano, cara, rapaz, parabéns, eu amei. Moço, que voz é essa, rapaz? Que bom, hein? Quanto você está cobrando para cobrar por mês? Aí eu falei, agora eu vou botar em prática a minha ideia que eu tive. Tinanã, eu quero apenas uma oportunidade na sua casa. Eu quero que você me dê uma oportunidade no palco do Telebar para apresentar as bandas que vêm aqui, apresentar os shows do Telebar, para que eu mostre o meu talento para a população ceilândense que vem aqui. E assim eu vou ficando conhecido também por aqui e tal. Aí ele chamou, Valéria, a partir de hoje o Poeta Baiano é apresentador da casa, pode botar ele para apresentar os shows aí. Nossa, que legal, e é uma casa que cabe quantas pessoas, mais ou menos? Eu acho que é uns 500 mil. 500 pessoas? 500 pessoas. 500 mil, ó. Umas 400 a 500 pessoas. É grande. É grande. Né? Eles fizeram uma reforma agora, acho que aumentou mais, mudou tudo. Né? Toda aquela estrutura do Telebar mudou tudo, tá com cara nova, mudou tudo. E quem que é o atual proprietário lá hoje? Hoje é o Danilo, o Guilherme e o Gustavo. São os 3 filhos do Tinanã, porque o Tinanã, ele teve você continua câncer, lá? Continua lá? Ele teve câncer e aí Deus levou o nosso querido Tinanã. E eu tô só nos shows agora famosos que vem lá. Porque quando chegou a época da pandemia, o meu contrato já tinha se encerrado. Aí depois que passou a pandemia, isso não deu tempo eu sentar e conversar com o Tinanã, porque ele adoeceu e tal, e aí aconteceu dele
vir a ir embora, né? Deus Aham. levar ele. E a nova administração, os meninos. E, e esses artistas que você teve contato foram nessa casa? Os que eu tive contato nessa casa, que foram todas as bandas de forró que vieram, Forró Perfeito, meu amigo João Silveira, um abraço, Forró Perfeito, o Washington Brasileiro, super O humilde. Forró Perfeito é daqui? Forró Perfeito, ele é de Minas, mas mora em São Sebastião. Pois não. Gosto brasileiro da onde? Minas também, Aham. e mora em São Sebastião. Geralmente essas bandas elas moram em São Sebastião porque lá fica um dos maiores produtores de shows do Brasil. São Sebastião aqui em Brasília? É exatamente isso. É mesmo. Que é Caramba! o nosso querido Sardinha. Aham. Essas casas de shows aí, o nosso querido Sardinha, ele traz essas bandas de forró, tudo. E aí o que acontece? Lá mora um dos maiores produtores de shows. Então o que acontece? Fica tudo lá. Mais facilidade, né? De comunicação e tudo. Tudo perto, né? Telebar ali é cidade. só forró mesmo, né? Sertanejo Só não, né? forró. É Só pra forró dançar mesmo, né? O Pra pessoal dançar. A dança, galera música. ali, quem quer Uma dançar casa de mesmo. dança, né? Casa de dança mesmo. Quem quer dançar Aham. mesmo pode ir pra Somzão Ceilândia. batendo pode- pesado, hein? Aí hoje você tá trabalhando em alguma casa de show? Atualmente? Hoje, Tem onde que fica uma casa? Então você vai saber onde que fica essa casa de show. Esses dias um rapaz me chamou no Instagram, falou assim, Dona Fran, eu falei, não me chama de dona não, por favor. Quero que você vai conhecer meu trabalho lá na La Casa de Papel, que eu vou tocar lá em setembro. Onde é isso? isso aí, se não me falha a memória, fica ali pro Samambaia. Ah, viu? É Samambaia mesmo que ele Samambaia, falou. aquele lado ali, Samambaia. Essas casas de shows eu já passei por elas todas. Já, né? Distrito Federal todas, Altas Horas, AT Fechou, Coliseu, Choperia. Se eu for falar casa de show aqui, tem casa de show pra danar. E algumas, Tem Victória com a casa LGBT, não tem? Não, né? Coliseu, eles deram uma pausa pra reforma, né? Qual que é a Eu casa não- LGBT que eu quero mandar um beijo É pra lá essa... no plano, não é? É Vai Victória- Não, Coliseu, Vitória... É Victória ali na alguma Asa coisa. Sul. lá pra esse lado mesmo. Sabe o nome dela? Não me informei ainda sobre o nome. Assim. Vitória House. Victoria House. Hoje eu falei Aham. dessa casa lá com meu amigo Zuno do salão. Eu queria mandar um beijo pra galera. Fiquei sabendo que eles recebem as pessoas super bem. Então eu vou aí pessoalmente pra conhecer a casa qualquer dia desse. É só me convidar, Que benção. né? Até ele vai lá, ó. Vamos lá, só convidar, camisa não? bonita lá Então, e vamos. Então hoje Trabalho bacana. o bar, como é que chama? Funciona ainda. Hoje o Telebar? Telebar. Isso, funciona. Tá convidado, Fran, tá convidado pra Ela conhecer. Casa de show. E ela é aonde vem- dançarina, hein? Olha Não, aí. para com isso, não sou dançarina. Não, e outra nenhuma, não sou coisa, dançarina, não. o pessoal fala, mas eu vou pra Ceilândia, isso, aquilo. Muita gente tem discriminação, né? Gente, eu costumo dizer, quem faz o lugar é a gente. Aham. Se eu falar eu sou nordestina como Faz o você, lugar é a gente. sou cearense e eu sou uma pessoa do povo. Eu gosto de estar onde tem gente. É comigo, eu também. Povão. É. E eu sempre falei, Fran, você pode estar no lugar, qualquer lugar do mundo. Quem faz o lugar é você. Hoje É. você mora na Ceilândia. Hoje eu moro. Não, desde quando eu cheguei, eu moro na Ceilândia. Qual que é a rua da Ceilândia que você mora? Eu moro na Ceilândia Norte, pertinho do Telebar. bem ao lado do pertinho, né? Telebar ali É, também. né? Na Qual que é quadra- uma rua famosa da Ceilândia, assim, a mais famosa? Todo mundo fala ali perto do Telebar, ou então ali perto do Espírito Santo. É Espírito Falou, Santo. falou Espírito Que o Santo, Cortez a Via falou. Leste. É, Via Leste. É Via Leste Norte. Via Tá aí, Leste. um cantor falou, Fran, eu quero levar você na quebrada, lá na Via Leste da Ceilândia. Então eu queria mandar um beijo especial para toda a galera da Ceilândia e dos artistas, que assim como você, tem gente pra caramba Muita lá. gente na Ceilândia, muito Oi, artista. viu? A Ceilândia é uma cidade, uma das maiores aqui hoje, não é? É uma das maiores Que cidades cidade satélites de grande, né? Brasília, de mais de 500 mil habitantes, é gente demais. E né? você nunca se meteu na política? Na política, não. É porque a política, Fran, antes a política você tinha assim, até você olhar e falar, dá pra gente fazer um trabalho aí pela cultura, né, defender os artistas, mas hoje está muito bagunçado. Então é uma coisa que a gente fica neutro. Quando alguém fala de política para mim, eu fico neutro. Entendi. Por quê? Porque tá muito Tá, muito nhenhenhê, entendeu? Tá. Porque, gente, quem entrar lá, vamos supor, você apoia um candidato da direita, eu apoio um candidato da esquerda. É um exemplo que eu estou dando aqui. É. Qualquer um que ganhar, quem está lá vai governar para todos nós. E eu falo isso, poeta. Eu não Ganhou, sou direita acabou. nem sou esquerda, eu sou brasileiro, eu quero o melhor pro Brasil. Eu não tenho essa sigla, sou direita ou esquerda, eu não sou nenhuma nem outra. Pronto.
Mas se, Mas se você fizer um defendeu uma trabalho... É igual futebol, gente. É igual futebol. Ah, jogou Palmeiras e São Paulo. Disputou a Copa do Brasil para as quartas de finais. Agora Palmeiras e São Paulo. O São Paulo não passou? Parabéns pro São Paulo. É. O cara vai lá parabéns. pra torcer, entra em campo, quer chutar, agredir o goleiro, igual aconteceu com o Cássio, que quase foi agredido num mas jogo. Tudo besteira. Parabéns pro São Racismo. Paulo, mas o maior time do Brasil continua sendo o Corinthians. Correto, mas eu acho assim, são fases. Aham. E a gente tem que aprender. É igual a gente falou. Respeitar. Tem um artista que eu sou fã, que o meu grande sonho é apresentar o show dele um dia. Quem é Mas ele? no finalzinho do programa, vocês Vai vão falar, saber quem hein? é esse. Vamos deixar Aham. vamos deixar o pessoal aí que está assistindo aí no YouTube, o pessoal que está assistindo no celular, o pessoal que está assistindo em casa. Quem é? Mas tem um artista que eu sou muito fã, já apresentei o irmão dele, já entrei em contato com os primos dele, são amigo meu, um monte de gente da família dele é amigo meu, mas eu não consigo chegar nessa pessoa ainda. Vai chegar. Mas eu tenho um grande sonho, que é apresentar ele um dia. Então, assim, gente, é como eu estava dizendo no segmento, o cara chegou, essa pessoa chegou lá, é a vez da pessoa. Eu tenho um grande sonho. Quando eu saí da Bahia, o que acontece? Eu saí, a Fran me perguntou para mim, você é de onde? Eu sou da cidade de Lagedão, Bahia. Lagedão fica próximo de qual cidade conhecida? Alcobaça, Nova Viçosa, Ilhéus, Porto Seguro, A Teixeira sua cidade de é de praia? Freitas. Não, né? Não, a minha cidade fica daqui em Águas Lindas de Goiás, de Ceilândia em Águas Lindas de Goiás, a distância de praia. Rapidinho chega na praia. Né? Rapidinho. Eu vivia lá na beira da praia. Nova Viçosa, vocês têm que conhecer a beira da praia da Bahia lá em Nova Viçosa. A Eu Bahia vivia é lá. realmente lindo. E você hoje não tem parentes aqui, hein? Aqui eu tenho uma irmã de consideração, que é a Luana Vanessa, que eu considero demais. Tirando isso, eu costumo dizer que meus parentes é a população de Ceilândia, onde eu moro. Porque eu vou na loja de um, eu vou na casa de outro, eu passo na rua. Por eu ter trabalhado no Supermercado Espírito Santo 4 anos e 8 meses, eu fui locutor lá. Onde que é o supermercado Espírito Fica Santo? na Via Leste. Na Via Leste, Na Via ali. Leste Supermercado Norte. Espírito Na Santo. 3. Na Via Leste Norte. Na Ali. Via Leste É Norte. 4 mesmo ali. 3/5. 3, exatamente isso. Ali, 3/5. Trabalhou lá há muito tempo. 4 anos e 8 meses. Aí saía nos tabloides, nas propagandas. Então, o que acontece? O pessoal que me encontra na rua, ó, o menino do Espírito Santo, fala Conhece, assim. né? Já fala assim. Hoje você trabalha em quais lojas? Hoje é assim, as empresas entram em contato comigo, por exemplo, uma drogaria entra em contato comigo, aí eu fecho um pacote com ela. Ah, poeta, eu quero 3 dias com o seu som. Aí eu passo o valor, né, da diária, falo, ó, se você quiser um dia é R$300, 2 dias sai 250 a diária. E Você já 3 tem o teu som, né? Exatamente Beleza. isso, tem um som. Quer dizer, o som, no momento, nós tivemos aí uma época de pandemia, né? Acho que todo mundo passou aí nesse aperto na época de pandemia. E justamente nessa época eu tive que ficar sem o meu material de trabalho. E aí eu fiz um vídeo exatamente para esse cantor que eu vou falar no final da programação, para ele. Só que o pessoal na minha cidade, eu quero agradecer o grupo PSA, em nome de Josane e toda a galera da minha cidade, Lachedão, Bahia, assistiu o vídeo e falou, não, vou te dar o som. Fizeram uma vaquinha lá e me deram esse som para mim trabalhar na porta de fazer propaganda na loja. Só que no decorrer do tempo aconteceu desse som ter queimado e eu não ter conseguido consertar ele. Aí em Ceilândia tem o Estúdio Kel, Wesley. Esse cara que me pegou na calçada na época que eu fiquei na rua aqui, aqui no Distrito Federal, e ele que estendeu a mão para mim nessa época, foi uma das pessoas que estendeu a mão. Quando você fala fiquei na calçada, é literalmente na rua? Literalmente na rua. Você tinha algum problema com bebida, com droga? Nada. A única coisa foi quando eu cheguei aqui, a dificuldade é quando a gente chega, o que acontece?
Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não tinha material em mão, como o Fábio, passei o meu cartão ali para o Fábio identificar. O que acontece? A gente não tinha esse tipo de identificação. A gente não tinha redes sociais naquela época. Então chegava e falava assim, eu sou locutor, Fran. Aí pro cara sentir a fé ali é difícil. É difícil. Aí o que acontece? verdade. Você tem uma dificuldade. Que é a primeira impressão é que fica. Exatamente isso. Hoje não, eu falo, Fábio, eu sou apresentador Fabiano, desculpa. Fabiano, eu sou apresentador de shows, eu faço isso, aqui te entrego um cartão. Mas quando eu viro, você já entra ali nas redes sociais. Já vê verdade. tudo. A Vê rede no social Instagram, muda já vê tudo. tudo. Fala, o cara realmente. Bicho, quanto você cobra pra isso e tal? Tem gente que já faz eu voltar antes de eu sair ali na rua. Volta aí, poeta. É verdade. Entendeu? Hoje mudou demais. Mudou demais, facilitou demais. Então, naquela época não tinha facilidade. Então, para quem chega aqui e não conhece ninguém, É difícil. é dar cara a tapa. É verdade. Teve muita gente que me estendeu a mão, a Maria Aparecida, a tia Maria, obrigado pelo carinho, pessoas que me estenderam a mão. E aí o que acontece? Como eu estava falando do Kel, voltando ao assunto do Wesley, Estúdio Kel, que Deus abençoe ele e a família dele. Ele falou, não, meu irmão, tá aqui o som, tá aqui o microfone, vai lá, trabalha, até você conseguir o seu material de novo. Ele mexe é DJ, ele é DJ, Tem muita gente boa, O Estúdio né? Kel, eu sei onde eu tô lembrando aqui, fica lá na 8 da Sul. Isso. Não é? Né? Não, na 8 da Norte. Da a Norte. Antiga Maranata. Ali, agora a Antiga Maranata. Ele faz muito jingle, né? Só que agora ele mudou para Penorte. Ele faz jingle demais, não é? Isso, Muito isso. jingle. Ele faz jingle demais. Ele mudou para Penorte porque, graças a Deus, ele conseguiu a casa dele. Que Deus te abençoe, que é você e sua família, Dona Selma, todo mundo aí, né? Brigadão pelo carinho, o Lucas, a Raquel, a família dele, que Deus derrama muitas bênçãos. Porque é uma pessoa, Fran, que você precisa conhecer, Fábio. Falei Fábio, falei certo agora? Fabiano. Fabiano é uma pessoa que você precisa conhecer, que eu nunca vi um ser humano na face da terra, que é um ser humano que você está usando o material dele, você está aí, Kel, deu um probleminha aqui e tal. Não, meu irmão, tô indo agora aqui. Me apertei nas contas aqui. No mundo capitalista que a gente vive hoje, que as pessoas só pensam em dinheiro. Exatamente. As pessoas perderam o amor às pessoas. Todo mundo só precisa ter um amigo se você tiver alguma coisa para oferecer. Não é verdade? Você falou tudo agora. Como que a gente se conheceu? Fala pro público. Como que você me conheceu? Olha, a Fran, eu vou te falar uma coisa. A Fran, eu vi uma divulgação de um trabalho que ela tá fazendo agora, que ela é promotor, né? Sim. E aí o que acontece? Como eu sempre disse no começo no começo da programação, quando alguém está trazendo, um promotor está trazendo um artista, seja aqui no Distrito Federal, seja em qualquer parte que eu tenho possibilidade para mim ir, eu entro em contato. E a Fran, nossa mãe do céu, posso falar o artista que você está trazendo? Pode falar. O Roberto Cabrini. E aí o que acontece? Ela está trazendo o Roberto, eu falei, caraca, o Roberto Cabrini, eu já tive com vários artistas, eu queria conhecer ele pessoalmente. E aí entrei em contato. Nossa, na hora que eu mandei o zap para ela, o zap não, aqui no Facebook, para ela, chamei lá no Messenger, ela já respondeu imediatamente. Porque eu acho que a gente tem que responder na hora as pessoas. Eu só não respondo se realmente estiver muito ocupada. E ouvir. Ela responde todos. Quando eu vi Nossa, eu vi pela voz que ele era radialista, eu falei, Só pela voz, ele é radialista mesmo, porque ele tem voz de radialista no começo, a princípio, porque a gente pensa logo na voz, né? E aí ele também é apresentador, e eu lido com artista há 20 anos. Que benção. Então, assim, a gente tem um filho e conhece. Eu falei, procurei a pessoa certa. Procurou a pessoa certa, porque eu penso assim, poeta, a gente tem que ajudar uns aos outros, sabe? Num mundo que a gente vive tão competitivo, um mundo de puxar o tapete um do outro. E muito, tipo, puxa assim, muito, viu? É tão bom a gente se sentir acolhida, não é? Nossa. Tipo, como eu me sinto acolhida aqui nessa empresa. Ricardo, a RVB Mídia. Um abraço aí a galera da RVB Mídia. Ricardo, que é diretor da empresa, que está gentilmente atendendo a gente aqui com maior presteza. Só falta café. Fala em café não, não fala em café não,
Porque se tu falar em café, era pra mim ter mandado até a mensagem pra O tu. resto tem tudo. Eu vou dar uma pausa no vídeo aí. Aí vou lá E o resto tem tudo. Ele atende a gente bem, com educação, porque é diferente. Eu gosto desse atendimento humanizado. Eu não gosto do atendimento que o cara me trata que nem robô, sabe? E aí, tipo assim, o Ricardo... Um dia eu vou sair daqui quando o meu estúdio ficar pronto. Amém, ou Mas a amizade do Ricardo eu quero para sempre. Já indiquei ele, várias pessoas me chamaram. Aquele estúdio bonito lá do podcast, a imagem bonita, onde que é? Eu falei, tá aqui. É com esse rapaz que você vai falar. Porque não tem nada que pague esse contato aqui, ó. Não tem preço. O que eu aprendo hoje com você, o que eu aprendo com o Ricardo, o que eu aprendo com o Fabiano, com as pessoas que eu conheço, é o bem maior, é o que a gente leva, o dinheiro, o carro, a gente não leva nada disso. Hein, Baiano? Você fez curso assim de locutor? Rapaz, eu não tive a oportunidade de fazer. Já tem esse talento aí mesmo, né? Nada, porque, como eu disse, quando eu saí da Bahia, eu levei, era 2 calças e 2 camisas. Quantos anos? Eu tinha uns 19 anos na época que eu saí de lá, foi 19 anos. A calça e a camisa eu estava vestida e a outra calça estava na bolsa, mas a camisa. Aí na minha cidade não me deram a oportunidade, não me deram a chance. Eu ia atrás de prefeito na época, eu ia atrás de produtor de shows, eu ia atrás de todo mundo. Não, isso é um doido. Eu ouvi isso. Isso é um doido, poeta. Não sei. Aí o que acontece? Roberto e seus teclados tocava na minha cidade, aniversário da cidade que tinha, aí ele chegava, encostava a vanzona dele, e o locutor lá em cima, aí eu ouvi o teclado, tuf, 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 e o locutor falava assim, ó, daqui a pouco nós teremos Roberto e seus teclados. Aí eu falava, caraca, meu, e o cara de baixo falava, um dia eu vou ser um locutor assim. eu falando comigo mesmo, um dia eu vou ser um locutor assim. E o Roberto passava, Roberto. Só que o Roberto era como um artista desse que está estourado pela internet hoje, que você não conseguia chegar. Não tem acesso. Exatamente, eles faziam aquela panelinha. E fazia a linha. Os produtores, isso, empresários. E fazia a linha tem um monte assim ainda. E fazia a linha de segurança e ele passava no meio. Aí eu falava. E aí eu fui para Anápolis, né? Falei, não, vou correr atrás dos meus sonhos. Surgiu esse convite aí. Poeta, meu primo Adriano, um abraço, meu primo, Deus abençoe. Poeta, tem um rapaz aí, o Edivaldo, acho que é o nome dele, Edivaldo. O Edivaldo, que ele veio de Anápolis, ele vende produtos, shampoo lá, e tá precisando de 15 pessoas. Tem coragem de ir, não? Eu falei, ó, a porta de escape aí, ó. Vou para Anápolis. Vou para Anápolis. Aí perguntei, bicho, lá tem shows, lá tem rádio, tem TV, tem tudo, bicho. O time de Anápolis é entrevistado toda hora pela TV de Anápolis lá, a TV Anápolis, e o campo é em frente aonde você vai morar. Aí eu fiquei alegre. Ixi, a TV tá lá perto, eu já tô perto já. Aí o que acontece? Fui para Anápolis. Aí surgiu a oportunidade, eu fui para lá. Cheguei em Anápolis, eu falava para você, quando o ônibus chegou em Anápolis, estava de noite, que eu vi as luzes da cidade assim, ó. Lindo, grande, bonito, aquelas luzes que eu nunca tinha saído da cidade pequena e ficava mais na fazenda, no interior com meus avós que me criaram, avós de criação. Eu falei, aqui eu não sou mais o Wilson Lima, que era o meu nome que todo mundo chamava lá. Eu tinha raiva que o pessoal falava, Wilson Lima. Eu falava, não, você tem que chamar de Poeta Baiano. Não é Poeta Baiano, não, é Wilson Lima, não sei o quê. E eu ficava bravo com isso. Esse nome surgiu de onde, esse Poeta Baiano? Poeta Baiano surgiu lá fazendo mensagens nas escolas e tal. Aqueles mensagens do carro do amor você fazia também? Fazia, que eu fiz muito. Aí, o que acontece? Eu falei, eu não sou mais, agora eu sou Poeta Baiano, eu vou escrever a minha história, já que eu não tenho pai, já que eu não tenho mãe de sangue, eu tenho os pais que me criaram, que agradeço de coração. E aí o que acontece? Eu vou correr atrás desse sonho. Mas eu não sabia que apanhava tanto. A gente apanha. Aí o que acontece? Logo nos primeiros 15 dias, foram 15 pessoas. Primeiros 15 dias, o cara falou assim, poeta, não dá para você ficar aqui, porque você não está vendendo nada. Você chega na casa de um cliente para vender, você começa a fazer propaganda, começa a falar poemas, começa isso, aquilo, e o produto deixa de lado.
Falei, Ah, então beleza, já que não dá, mas eu vou pagar a passagem para você e ir embora. E ir embora para sua cidade. Falei, agora é que vai começar a batalha. Falei, não vou voltar. Mas a gente não vai pagar aluguel para você ficar. E ela falou, não tem problema não. Eu vou para rua. Ele, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Eu não vou voltar para trás do jeito que eu saí de lá. Eu saí de lá sem nada. Só com o objetivo e vou voltar para trás? Não vou não. Aí fui para rua. Fui para calçada mesmo, para rua mesmo. Em Anápolis, Em aqui. Anápolis mesmo, em Anápolis, para rua mesmo. E aí eu vou te falar, quando chega a noite, que o frio bate, que você não tem uma coberta. Meu amigo, se você soubesse o valor que tem uma cama quente, um chuveiro, as coisas que você tem dentro de casa, a família que te acolhe, o valor que tem. E aí o que acontece? Eu caí na rua. e quem E te a- tirou de lá? E aí eu Quanto pensava, tempo você passou? Eu fiquei 15, uma semana na rua, que valeu por uma vida de Imagina. experiência. E aí o que acontece? Eu caí na rua e tinha um barzinho do lado assim, seu João, que eu chamo de João, que eu ia lá, ficava olhando o pessoal jogar sinuca, e numa fome danada, que não tinha nada para comer, jogar sinuca. E aí, quando dava a hora dele fechar o bar, eu saía. Aí um dia, passou uma semana, ele falou assim, poeta, vou fazer uma pergunta para tu. Tu não bebe, não fuma, Não usa droga. não faz nada e fica aí sentado quieto. Aí eu contei para ele. Falei, não, é porque eu tô vivendo na rua, sou da Bahia, cheguei há pouco tempo, não tem família aqui, e aconteceu isso, estou vivendo na rua. Aí ele falou, não, rapaz, por que você não falou para mim? Eu moro no Anápolis City, no bairro Anápolis City. No bairro Nobre de Anápolis. Exatamente isso. E o bairro dele era no bairro de Lourdes, onde eu fui morar. E aí eu moro no Anápolis City, e o meu bar fica fechado, você pode dormir aqui para olhar o bar. E ele dormia, e ele me deixava lá, e ele deixava 300, 400 com caixa aberta, destrancado. Todo dia que ele chegava, ele contava o dinheiro que estava lá. E eu não sabia disso, né? Ele deixava o dinheiro lá. Aí ele estava fazendo reforma para mudar o bar dele lá para o Anápolis City. Aí ele passou um mês. E nisso, eu já estava correndo atrás, que eu tinha um lugar para tomar banho e tudo. Eu andava ali, Fran, você conhece Anápolis. Todinho. Eu andava de Anápolis, do bairro de Lourdes, Que é longe, do outro lado da BR. até o centro de Anápolis de pé. Atravessava ali. Eu descia ali, bairro de Lourdes, passava debaixo da Viaduto, ponte do viaduto que Ayrton hoje é a Senna. Van. Tem uma A van van lá? tem. Que bacana. Do viaduto Ayrton Senna, né? Atravessava, aquela ali que você sai ali, que você vai pro Filósofo, aquele lá tudo estava construído na época ainda. Tá tudo cheio de casa. Tudo lá. construindo. Desce, aí Anápolis City, passou debaixo do viaduto Anápolis City do lado direito, né? E do lado esquerdo também, porque é construção. Vai, na hora que vai subindo aquela avenida do lado direito ali, é Santa Maria, e vai embora. Aquela avenida Goiás, até chegar no centro. E aí eu ia a pé. Eu passava numa loja, passava em outra, sou locutor, faço isso e tal. A pessoa olhava para mim assim. Botava fé não, né? Não botava fé, né? E aí eu voltava à tarde de novo. Cafezinho, eu passava naqueles mercados e tomava os cafezinhos, que era onde aliviava a fome. Tomava os cafezinhos, né? E voltava. E falava, seu João, hoje eu não consegui nada. E não, meu filho, tenha calma que vai conseguir. E aí eu comecei a alugar carro de som. Porque esse carro de som, eu alugava ele e fazia propaganda. Cobrava R$11 na época o carro de som. A hora. E eu cobrava R$5. Vamos supor. Você ia dentro do carro fazendo, né? Dentro do carro fazendo. Passava de loja em loja, fazia de uma loja aqui, parava fazendo. Motorista do lado, você exatamente do lado. isso. Rapaz, quando aquele carro de som chegava, era uma alegria. Eu falei, agora o pessoal vai ouvir minha voz, era uma alegria danada para mim. E aí comecei a fazer, juntando um dinheirinho, e pagava o carro, ia lá, pegava outras lojas, pagava o carro, de novo. E o que acontece? E seu João, não se preocupa não, que aqui você tem lugar, você não está na rua, está abandonado, não. E foi indo, que seu João precisou mudar, ficou pronta a obra dele.
Aí ele chegou em mim e falou assim, poeta, eu tenho uma notícia para te dar. Falei, fala, seu João. Anápolis City, eu tenho a minha casa lá e lá eu construí o meu bar. E eu vou mudar toda essa estrutura para lá. Aqui eu vou entregar para o dono. Você não sabe, mas eu fiz vários testes com você aqui. E você passou nos testes. Conversei com minha família ajeitou um quartinho lá e você vai ficar com nós. É como se fosse da família. Que ser humano, hein? Ali é uma benção. Ele tá lá até hoje. Tá lá acho que ele mudou para outra cidade, mas os filhos dele, o Lindomar, um forte abraço, viu? Lindomar, esqueci o nome do outro. Mas um forte abraço a toda a família, pronto, já abraçou todo mundo. E aí cheguei lá, a família dele, me abraçou carinhosamente e falou, você só sai daqui se você quiser. Abraçou carinhosamente. E aí o que acontece? Eu juntei um dinheiro e aluguei um lugar para mim. Lá em Anápolis. Lá em Anápolis. Aí o cara, sem experiência, arrumei uma namoradinha. Ah, sim. Morando só, arrumei uma namoradinha. E o dinheiro que eu juntava, eu botava debaixo do colchão. Ah. Aí levei o golpe desse dinheiro. Eita. Cheguei e não tinha nada. No que eu levo o golpe, fazer igual o pessoal na Praça é Nossa, tá contando uma piada, volta para outra coisa. No que eu levo o golpe, eu tinha feito um teste nas Casas Bahia. Ah. E passei no teste. E eu tinha uma semana para comprar o som, porque só ficava lá o locutor que tinha o dinheiro som. do som, né? E o dinheiro era do som. Putz. No que eu levo esse golpe, chegou no dia, o cara falou assim, poeta, você foi analisado aqui por 11 vendedores, incluindo eu, o gerente, 12. A gente tem essa norma aqui de fazer essa votação. Tem um teste lá. Você recebeu 11 votos para ficar. Você fez o teste ao vivo lá da Casa Bahia? Era o teste ao vivo, né? Lembra daquela época que tinha aquele garoto propaganda que Sei. ia pagar a conta? Eu Aham. deitava até na calçada. Entendi. Imitando ele e tudo, fazia aquelas brincadeiras e tudo, Uhum. que pagar a conta e tal. E aí o que acontece? Você vai ter que comprar o som, mas como você disse que já juntou O dinheiro, Dinheiro. o dinheiro e tal, né? Já tá tranquilo. Falei, infelizmente eu não tenho dinheiro pro som. E quando a gente leva esse tipo de... na época a gente tinha até vergonha de falar, foi porque eu envolvi com isso, com a menina e tal. E fala, pô, o cara na pronúncia popular, abestalhado, né? Uhum. Dá um mole desse. Aí, beleza. Falou, infelizmente eu vou ter que colocar outro também, que ficou em segundo lugar, e ele tem um som, ele tem um material, tem tudo. Beleza. Chegou o aluguel, nada de dinheiro para aluguel de novo. E aí eu enfrentei outra barra de novo. Lá vai eu começar tudo de novo do zero. Eu falei, eu não vou procurar o tio João, porque ele já me ajudou muito. E aí, como é que eu vou chegar para ele e dizer assim, não, tio João, tô na rua de novo. Ele vai falar, não, mas isso aí é uma coisa errada. E eu fiquei com vergonha também. É aquela coisa, né? Geralmente, você que tem um problema, você não fique com vergonha de dizer para as pessoas que gostam de você, né? Porque tem gente que fica deprimida em casa, tem gente que cai em coisas erradas exatamente por isso, por não se abrir com outras pessoas. Existem muitos casos como esse. Aí o que acontece? Lá vai eu dormir dentro... Chegada de Anápolis, tem aquela chegada lá em cima, que você desce para o bairro de Flamboyant, que hoje os ônibus estão descendo tudo por ali. Os ônibus só passam direto quem vai para Goiânia, né? Uhum. Vai para Flamboyant. Quem vai para Goiânia passa direto. Aí chegando do lado direito tem o bairro Tropical. Não, lado esquerdo, bairro Tropical. O bairro Tropical tem um posto, logo na chegada. Naquele posto, eu dormia dentro do banheiro daquele posto. Eu dormia lá dentro, no último banheiro. Os caminhoneiros, à noite, iam abrir o poço. Eu batia na porta e falava, tem gente! Eu dormia lá. E quem tirou você de lá para cá? Porque por causa do tempo, não vamos conseguir contar tá. todo... Então eu vou resumir. Eu dormia no posto. E aí, uma menina Samária, que Deus abençoe, me dava lanche, porque eu não tinha comer. Ela trabalhava no posto. Aí quando sobrava alguma coisa, ela pegava escondido o patrão e me dava. Aí me dava, entendeu, lanche.
Aí eu eu caminhando, que eu sempre corri atrás, eu sempre procurando as coisas. Eu falei, não, nem que seja de servente, de pedreiro, alguma coisa, eu tenho que trabalhar. Passando na obra, eu perguntei assim, gente, você não tem um trabalho de servente de pedreiro aí, não? Aí o pessoal falou assim, aí o cara falou assim, rapaz, o que aconteceu com tu? O pessoal goiano é muito hospitaleiro, muito amoroso. Eu falei, eu tô dormindo na calçada, cara, eu tô passando fome, necessidade e não tem nem o que comer. Se eu tiver um serviço aí pra tirar até um prato, vou levar tu pra conhecer a minha mãe, a Dona Maria. Aí fui lá conhecer uma pessoa maravilhosa, virou uma mãe para mim, cuidou de mim. Eu lembro que era eu sentado lá assim, ó, era 3/4, eu sentado no último lá, e a mãe Maria, ela fazia sopa, ela levava o prato pro poeta. Levava o prato lá para mim, eu falava assim, mãe Maria, quando eu começar a trabalhar, eu vou ajudar a senhora, viu? Eu falava para ela. E aí, que Deus a tenha. Foi um anjo, tá com Deus. E eu ouvia os meninos falar assim, nossa, esse rapaz está aqui com a gente até um mês e não ajudou nada aqui dentro de casa, mãe, só vai deixar ele aí falando para ela, não, meu filho, a gente tem que ir lá no quarto do lado escutando, a gente tem que ajudar as pessoas, calma, ele vai trabalhar, o poeta é uma pessoa boa, tem um coração bom, não tem família, não tem ninguém aqui, eu não vou jogar ele na rua. Foi aí que eu corri atrás, eu consegui um emprego, o primeiro emprego que eu consegui, eu fui lá, eu fiz compra para dentro de casa, eu comprei uma TVzinha que não tinha lá, a energia estava cortada, eu coloquei tudo, aí pronto, eu me tornei o membro da família. Foi um amor, todo mundo. E o pessoal entendeu, porque eu entendo eles, o pessoal entendeu que é uma pessoa do bem, que queria fazer o bem também para a família, né? E como eu vim para cá, resumindo, como eu vim para cá, foi que eu arrumei uma namorada lá, mas dessa vez ela não me tirou nada, não, só acresceu coisa boa. Namorada aí, difícil. Só acrescentou coisa boa. Que bom. E aí fui almoçar na casa dela, conheci o cunhado fez o convite para vir para Brasília, foi aí que eu conheci Ceilândia. Que bom, e tá até hoje. Mas antes eu não posso deixar de agradecer, porque eu morando na casa da Mãe Maria, eu não posso deixar de agradecer o Karim Kozak. Eu entrei na loja do Karim Kozak, entreguei um cartãozinho, já tinha um celular, já tinha um cartãozinho, entreguei o cartãozinho, e falei, poeta, qual é o nome? Falei, poeta baiano. O irmão dele, o Miguel, não, nós não estamos precisando de locutor aqui, não. E eu, todo desarrumado, não tinha condições ainda, cabelo grande e tudo. Aí o Karim, infelizmente, nós não estamos precisando não, poeta. Então, obrigado, Karim. Se precisar aí... O cara você... não sentiu, né? O Miguel não. Aí ele falou, obrigado, Karim. Aí eu falei, obrigado, Karim. Ele, obrigado, poeta. Na hora que eu ia saindo na porta, ele falou, ele é evangélico. Poeta baiano, né? Falei, isso. Faz favor, poeta. Deus acabou de me revelar que você está passando necessidade, está passando por um momento difícil e eu vou te ajudar. Abriu a gaveta, o microfone estava dentro, pega o microfone e fala aí para mim ver, para me ouvir a sua voz. Aí eu, Desfile Calçados, venha fazer economia com a gente, aproveitar. Alô, Nápoles, show de ofertas começou! Aí ele, pode parar, você já está contratado. Vamos ali na loja, vou comprar calça, vou comprar roupa para você, uma roupa boa para você ficar bem apresentado, levar você ali no salão, vai fazer o cabelo, o sapato você vai escolher uma aí e você vai tomar um banho aqui no fundo da minha loja e eu vou te ajudar. E ele brigando com o irmão dele, e me ajudando. Esse Karim Kozak. E esse Karim Kozak de lá para cá foi uma benção na minha vida, que ele colocou eu dentro da família dele como se fosse um filho, e tudo que ele podia, ele fazia por você. O que ele fazia pelos filhos dele, ele fazia por mim. São histórias que, se eu começar a contar, eu sou muito emotivo. Não sou emotivo porque não é porque eu sou mole, sou emotivo porque é coisas que eu vivi na pele. Emocionante a tua história. E, por outro lado, Deus colocou, assim como tem pessoas que dizem, não, cara, não. Teve pessoas que falaram, não, vem aqui, cara. Você é gente da gente, você é irmão. É isso. Então, é gratificante tudo isso. Eu imagino. Eu imagino o quanto é difícil viver dias difíceis dessa situação. Eu já tive dias difíceis, graças a Deus nunca morei na rua, mas já tive 2 alimentações por dia, só porque se eu comesse às 3 eu não conseguia pagar o aluguel. E assim, eu tive muita luta, e assim, a gente
nunca falar o meu problema é maior que o seu, mas a gente deve sempre se colocar no lugar das pessoas. E hoje você está aqui e você vai alcançar voos altos, eu tenho certeza, porque você é um sonhador, mas é um cara que corre atrás. Porque tem gente que sonha, mas não faz a sua parte, né? Isso tudo que você passou, esse processo, e eu também passei, o Fabiano também tenho certeza que ele passou por coisas difíceis, é bom para a gente se fortalecer, né? Eu acho que, às vezes, eu lembro das coisas difíceis que eu tive, eu falo, poxa, eu podia ter feito diferente, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, mas tinha que ser. Não tem jeito a gente voltar lá atrás. Tem jeito da gente fazer diferente daqui de hoje. Não é assim? E eu queria demais agradecer a sua participação, dizer que a gente aqui, nesta tarde, aprendeu muito com você. Quero dizer para você que o Music, o podcast está sempre de portas abertas. Obrigado. Vou sempre te convidar para você ir nos nossos eventos. Isso. E eu queria que ele finalizasse apresentando o podcast, que é o que ele sabe fazer de melhor. Deixa eu ver, deixa eu fazer uns agradecimentos aqui Por antes. favor. Porque eu não tenho patrocínio. Sim. Eu não tenho apoio de empresário nenhum, não tenho patrocínio. Quem apoia são pessoas físicas que eu falo, não, eu vou fazer um trabalho ali, cara, me dá uma força aí, para um UPA, alguma coisa. Quero agradecer a Fran, pelo carinho, viu? Agradecer a Suzy, a saída da Suzy na 4 da Ceilândia Norte, lá pertinho de casa, melhor uma saída do Distrito Federal. Agradecer o Emerson, né, meu amigo Emerson, tô lá direto, né? Gente da gente. Agradecer meu amigo Eliel, Relojaria Oriente também. Inclusive, tô aqui, ó, Ariel. Olha só. Conheceu, conserta, bota pino, chegou com o relógio lá todo esbagaçado para levar pro homem, que o homem é fera. E esse cara, né, o Estúdio Kel, Wesley, que esse aí foi um pai que Deus me deu aqui, que é uma pessoa que, para mim, falar dele, eu não tenho palavras para falar. Eu só tenho que pedir a Deus que derrame bênçãos na vida dele, a dona Selma, agradecer a Raquel, dona Selma, o Lucas, toda a família do Kel, que Deus abençoe grandemente. A netinha, tá uma benção a netinha do Kel, viu? Então, Deus abençoe a Maria Aparecida, a Luana, minha irmã de criação, fui produtor da Luana também, ela agora está aí com o produtor Tiago, né? Tiago Portugal, tá um sucesso, que Deus abençoe a Luana. Agradecer o Grupo PSA de Lagedão, que deu início aí ao projeto, comprou a caixa, meus conterrâneos da cidade, Lagedão, Galego da farmácia, meu amigo Galego. Agradecer também a Ivanildo. Por que eu estou agradecendo a Ivanildo? É uma pessoa física. Entendi. Mas a Ivanildo é onde é que eu moro. Uhum. E a Ivanildo, o que acontece? Eu chegava para ela e falava assim, Ivanildo, nós estamos numa época de pandemia e eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. E não tem dinheiro nem para comer direito aqui. Ela falava assim, corre atrás do dinheiro para comer e o aluguel quando der você quita. Esquenta não. Então é como você falou, muita gente vê carro, vê dinheiro, vê isso, e tem outras pessoas que é ser humano. Tem. Que é pessoas que te acolhem, entendeu? Agradecer o Alexandre, doutor Alexandre, Marcelo, Brothers, Bar, um abraço. É isso aí, toda a galera do City Max também, que está dando aquele apoio, City Max, Thiago Felipe, e o Emerson Gomes, que montou um projeto lá na minha cidade, Lagedão, Bahia. Fico muito feliz que uma cidade humilde, simples, está crescendo, está tendo um podcast onde os artistas estão indo, Emerson Luca, podcast Eita Papo Bom, né? Que bom. E dando a oportunidade, ele está fazendo a mesma coisa que você está fazendo, Fran, dando a oportunidade a quem não tem. Isso mesmo. E isso é bom. Então, galera, o seguinte é isso, redes sociais, Poeta Baiano, Locutor do Tiquinho. Eu costumo dizer, clicou, achou o nosso locutor, é só um só. Poeta Baiano, Locutor do Tiquinho. Clicou, achou lá esse cara bonito lá. Então, fechou. Gente, e as casas que quiser contratar você, Opa! vai no Instagram, você responde o direct lá, Oxe, né? na hora, mano. Você conhece o Josimar, locutor? Josimar, conheço. Gente Amigão da gente. É mesmo. Eu conheci ele que eu tocava nas redes Super Maia. Ele tinha um Josimar, projeto de botar piano lá, né? É um Aí eu conheci ele fazendo. fera da comunicação. Josimar conhece demais. Tem uma pessoa também da minha família que quer mandar um abraço pra tu. Quem é? Meu Matinho, eu sou o vô do Poeta Baiano, é um prazer imenso conhecer a Fran. Fran, você pessoalmente é uma pessoa maravilhosa, viu? Fabiano, prazer te conhecer. E obrigado aí por trazer meu netinho, esse cara merece. Como que é o nome do seu avô? Vô Otacílio, porque quando o meu vô Otacílio faleceu, quando eu saí da Bahia, ele falou assim, você vai fazer sucesso, mas não esquece de mim não.
Ai, que bom. Infelizmente, Deus levou ele, eu estava aqui, não tive a oportunidade de voltar lá. E aí eu criei. Vamos finalizar com a chamada do podcast? MB? 360. Podcast MB 360. Apresento para vocês podcast MB 360. Show demais, é isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Sábado tem mais, a gente volta. Quer dar mais um recado? E o cantor que eu não falei no final, que eu falei que ia falar? Quem que é o cantor? Gustavo Lima. Ah, é um sonho, Meu né? grande sonho é te apresentar um dia, Gustavo Lima. Olha o direct aí. Vai rolar, hein? Gustavo Lima, Produção, olha só. entendeu? Eu sei que você é um cara que realiza vários sonhos e eu fiquei sabendo que ele realiza coisas que ele nem fala. Então, dá essa força para esse grande artista, tá bom? Para esse grande apresentador, para esse grande radialista e para esse grande ser humano. Muito obrigada. Gustavo Lima, eu fico em casa, os vizinhos meus já cansou de dizer. Diretamente de Boston, um dos maiores artistas, ele, Gustavo Lima. Beijo, até mais.